Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Liber e esse é o Kitnet HQ das Dicas. Hoje com 3 quadrinhos que nunca mais foram publicados aqui no Brasil e que eu acho que mereciam ser republicados, né? 3 quadrinhos que precisam ser resgatados do limbo. Vou começar aqui com Ao Cair das Sombras, que foi publicado pela editora Brainstorm em 2001 aqui no Brasil. Se trata de uma história em quadrinhos chamada, no original em inglês é Shadows Fall. Foi escrita pelo John Neyrieber, né, e pelo John Van Fleet. A arte é do John Van Fleet e é uma arte pintada muito bacana, muito bonita, muito sombria. Essa história foi publicada no selo da Vertigo logo no começo do selo, assim, foi uma das primeiras minisséries. E ela conta a história de um sujeito que ele mora num bairro pobre e tal, ele é meio que um marginal, um delinquente com 17 anos e ele passa por um trauma. E nesse trauma ele perde a alma, né? Aí a alma dele continua existindo fora do corpo dele e se torna uma entidade sobrenatural, tipo um fantasma que vai provocando suicídios. E ele vai seguindo a vida dele normal, que acaba ficando uma vida apagada, insossa. Ele se torna funcionário de uma empresa. E enquanto a alma dele, ela se apossa das pessoas e leva elas ao suicídio, né? Ela faz as pessoas enxergarem a si mesmas e o que tem de ruim nelas, né? Então essas pessoas são levadas ao suicídio e depois a alma leva as memórias dessas pessoas, a intensidade do que elas viveram, do trauma do suicídio, para os sonhos desse cara. Então a alma tem uma relação meio doida com ele e eles seguem assim por 17 anos, né? Tipo, ao longo de 17 anos ela vai matando várias e várias pessoas através do suicídio, até que um dia aparece um investigador paranormal que vai resolver a parada. Só que a trama é essa, né, da alma, do espírito matando e dessa ligação com o cara que perdeu a sua alma. Só que o jeito que a história se conduz, o jeito como ela tem umas reviravoltas. Eu gosto da arte, eu gosto do jeito como eles contam a história dos suicidas. Então é um material que, apesar de ter uns problemas de elipse, de umas coisas mal explicadas, ele tem umas sacadas muito boas, umas ideias muito boas. E é um material que eu gostaria muito de rever, né, assim, aqui no mercado editorial brasileiro, né? Além das sombras, né, também da Vertigo dessa época tem esse Mystery Play. Eu tenho a edição americana, é de 94 também, do mesmo ano que o Shadows Falls, também é do selo da Vertigo, e também foi publicada aqui no Brasil pela Metal Pesado ou pela Brainstorm, agora eu não me lembro, mas eu não tenho a edição brasileira, né? Mas essa edição aqui é um barato. É Grant Morrison sem estar fazendo super-heróis. E isso eu já acho legal. É aquela loucurada do Grant Morrison, tem todo um jeitão de David Lynch, de situações perturbadoras e oníricas e doidas, e conta a história de uma cidadezinha que traz de volta a tradição de fazer peças contando histórias bíblicas, contando histórias, o paraíso perdido, né, mitologia cristã, né? E nessa peça, o ator que interpreta Deus, durante a peça, ele é assassinado. Então as pessoas precisam descobrir quem foi que matou Deus, né? E aparece um investigador, que é o Carpenter. Esse investigador vai percorrer a cidade, vai entrevistar as diversas pessoas envolvidas, né? E vai tentar compreender o que foi que aconteceu. E é uma história, gente, com um visual. A arte é do John J. Muth, é um aquarelado maravilhoso. E, como eu disse, é muito legal ver as loucuras do Grant Morrison sem estar envolvendo diretamente superpoderes ou criaturas extraordinárias. É uma história meio pé no chão, né? Só que ao mesmo tempo é super inventiva, super cheia de significados e desdobramentos, de situações mágicas, assim, oníricas, loucura total. Esse aqui é um que eu não sei se está em plano já de ser republicado, mas já passou da hora de trazer ele de volta, que é um material maravilhoso. E para fechar, Cidade de Vidro do Paul Auster. Esse material foi publicado aqui no Brasil em 1998 pela Via Lettera, né? E ele é baseado num livro um dos livros da trilogia, né, do Paul Auster, Cidade de Vidro, né?
E a adaptação foi feita pelo Paul Karazik e pelo David Mazzucchelli, o nosso amigo lá do Asterios Polyp, né? É uma história, a arte dela é toda em preto e branco, grade de 9 quadrinhos, e um detetive recebe um chamado no meio da noite. Na verdade, acho que não é um detetive, eu acho que era um jornalista ou escritor, mas ele recebe um chamado dizendo, você é o detetive fulano de tal? Daí ele fala, não, não sou eu. Daí ele desliga. Daí na outra noite ligam de novo, você é o detetive fulano de tal? Não, não sou eu. Até que uma hora ele, sou eu, o que é? Daí ele começa a investigar, começa a entrar nesse caso. E é um caso muito louco, cara, é muito insano. E é muito legal, porque tanto na história do Paul Auster quanto nos quadrinhos do David Mazzucchelli, você vai perdendo a noção do que é real e do que é loucura. Tem toda uma desconstrução, tem toda uma viagem de significados. Ele precisa encontrar uma pessoa, só que tem uma história por trás dessa pessoa complexa. Tem todo um lance de crimes e eu sei que você vai se atolando com esse personagem nessa investigação. E, cara, o final é muito bizarro, é muito sombrio. Esses 3 quadrinhos que eu mostrei aqui pra vocês, se a gente fosse dar um tema pra eles, né? Eu diria que é um terror, assim, um terror meio psicológico, meio existencial, meio delirante, assim. E os 3 já passaram aquilo pelo Brasil e merecia muito voltar. Principalmente esse Cidade de Vidro, que eu acho que dos 3 ele é o melhor. Mas os outros 2 também são excelentes. Então, 3 quadrinhos, acho que vocês procurarem por aí no Amazon, em edições americanas, talvez vocês consigam encontrar, não fui atrás para descobrir se eles estão disponíveis ou não. Mas são 3 quadrinhos que eu recomendo muito. Se você gosta de histórias sombrias, de histórias perturbadoras, de histórias assim que você vai perdendo a noção da realidade junto com a pessoa, você vai enlouquecendo junto com o protagonista, assim. É muito maneiro, recomendo demais. Valeu, galera, até a próxima, nos falamos.